Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Bom, hoje eu vou trazer aqui um slide e vamos falar um pouco hoje sobre a origem e inspiração da Bíblia, né? Então, eu fiz esse estudo aqui hoje pela manhã, hoje, dia 5 de janeiro de 2022, e vamos trabalhar um pouco esse tema, que é um tema que está sendo bem, vamos dizer assim, bem estudado hoje em dia, né? As pessoas têm se voltado mais para esse conteúdo e, inclusive, nós estamos no mês em que a lição bíblica da Assembleia de Deus vai trabalhar um pouco também, ou muito, né? Esse conteúdo. Então, nós vamos falar e também depois vamos mostrar a nossa referência, né? De onde que nós tiramos esse estudo aqui. Vamos lá. Então, primeiro a gente vai falar sobre a natureza da inspiração divina. E aqui o texto começa falando o seguinte: a Bíblia alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem divina. Os autores bíblicos dizem ter sido impelidos pelo Espírito Santo a expressar as suas palavras. A palavra foi soprada, ou seja, inspirada pelo próprio Deus. A gente sabe que muitas religiões, principalmente as maiores religiões do mundo, elas, quase todas elas, né, ela tem um livro sagrado. E, exemplo, dentro do islamismo, nós temos o Alcorão, que é um livro que eles também adotam ali como se fosse a Bíblia para os cristãos. Então, assim também como outras religiões fazem o mesmo. Porém, o cristianismo é a única religião que alega ter o livro inspirado ou soprado pelo próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a gente vai ver aqui dois textos que trabalham exatamente essa questão da revelação e inspiração. O primeiro texto que a gente vai trabalhar é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21. Porque a profecia foi produzida por vontade de homem algum. Ou seja, nunca foi, né, produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo o Espírito Santo. Então é um texto bastante ensinado, bastante pregado. E com certeza nessa lição nova aí, ela vai trabalhar com esse versículo aqui, onde Pedro ele fala da origem da palavra, né, que é exatamente o próprio Deus, como ele diz aqui. Ou seja, mesmo que os homens tenham escritos e tal, mas a fonte sempre foi o próprio Deus. Ou seja, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso aí nenhum cristão, pelo menos cristão ortodoxo, né, sério, ele vai duvidar, vai questionar essas questões. Pode-se questionar outras coisas, né, questão de variantes textuais e tal. Mas nesse ponto aqui, muitos vão concordar. O texto continua aqui. Em suma, os escritos proféticos do Antigo Testamento não tiveram sua origem nos homens, mas em Deus, que agiu por meio de alguns homens chamados de profetas de Deus. Então, todos aqueles que falam em nome do Senhor, ou que no caso também escreveram, né? Porque nem todos que foram usados por Deus ou falaram em nome de Deus escreveram. Muitos falaram, mas outros foram que escreveram as suas palavras. Mas todos eles foram chamados de profetas de Deus. Vamos continuar aqui. Diz o seguinte: o outro texto que a gente vai ler também, né? A gente leu o texto de 2 Pedro, esse aqui é de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. É uma outra passagem clássica do Novo Testamento, que declara o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, olha só, a palavra de Deus, Paulo diz aqui que ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, né? Ou seja, para corrigir, para instruir em justiça. E se tem uma coisa que Deus ele ama, é a justiça, porque Deus é justo. Para que o homem de Deus seja perfeito. É claro, se o homem ele se pautar sempre na palavra de Deus, ele será sempre instruído pelo próprio Deus. A gente até diz que a Bíblia é a boca de Deus falando aos homens. E eu concordo com isso. Mesmo que Pedro fale da mensagem originando-se em Deus, é Paulo quem declara que ela se torna a palavra escrita de Deus. Deus é sua causa última e as sagradas escrituras são o resultado portador de autoridade. É algo interessante porque muitos autores, quando estavam ali escrevendo, muitos deles nem sabiam o que era que estava escrevendo, na verdade, né? Talvez muitos deles ali pensavam que era só um texto ali, só uma carta. E com o tempo viu-se que as cartas elas eram muito mais do que isso. Todas elas formam um conteúdo único, que hoje a gente entende como a Bíblia Sagrada. Desde quando ela começou a ser escrita, lá no Antigo Testamento, desde o fechamento em Apocalipse por João, a Bíblia ela se torna algo ímpar na história da humanidade. Tanto é que é o livro mais lido durante a história da humanidade. É o best-seller infalível, né? Ou imbatível. Então a gente vai ver aqui alguns textos que falam sobre a inspiração no Antigo Testamento. Vamos ver aqui. O primeiro texto está no livro de Deuteronômio, né, um dos livros do Pentateuco ali, que a gente entende ter sido escrito por Moisés. Capítulo 18, verso 18. Deus diz a Moisés: porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então aqui você percebe que Deus é quem dá a palavra a Moisés. Ou seja, Deus é quem entrega a palavra ao homem. Outro texto. Em seu leito de morte, Davi também testificou: o Espírito do Senhor falou por mim. Aqui tem um erro aqui de digitação. Deixa eu corrigir aqui. Falou por mim. Tá, vamos lá. Certo. Então Davi diz o seguinte: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Esse texto está em 2 Samuel 23, 2, onde Davi declara que tudo aquilo que ele escreveu, tudo aquilo que ele falou ali, né, que foi, no caso, posto ali como a palavra, né, como os escritos de Deus, escritos sagrados, vieram do próprio Deus. Então, no caso, os judeus, eles têm o rei Davi como profeta também. Então, até mesmo olhando a sua vida e olhando como que Deus realmente usou ele com suas palavras. Deus falou a Isaías sobre as minhas palavras que pus na sua boca. Está em Isaías 59, 21. Então você vê, a gente leu aqui um texto de Moisés, do Pentateuco. Nós lemos um texto de 2 Samuel, do rei Davi, que também escreveu muitos salmos. Nós estamos lendo agora um texto do profeta Isaías. Veja que a gente está passeando pela Bíblia aqui, né? E o profeta Zacarias escreveu a respeito de as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Está em Zacarias 7, capítulo 7, verso 12, aonde o profeta ali, ele, mais uma vez, ele confirma que a palavra profética, ela vem do Senhor. Então, são textos do Antigo Testamento que confirmam a inspiração divina ali daqueles livros.
E a gente vai ver alguns textos agora do Novo Testamento também. Pedro, referindo-se às epístolas de Paulo, declarou que elas também eram escrituras. Então, aonde que a gente vai ver isso? Em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Realmente, se você ler as cartas de Paulo hoje, alguns pontos são bem complicados, né? Que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras. Olha só, interessante aqui, né? As outras escrituras. Deixa eu voltar aqui, que eu mexi aqui sem querer. Aqui, as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, no verso 16, Pedro, ele iguala os escritos de Paulo às outras escrituras. E aqui, escrituras, no caso, ele está se referindo aos escritos do Antigo Testamento, que os judeus já tinham como inspirados. Vamos lá. Paulo cita o Evangelho de Mateus como sendo escritura, juntamente com o livro de Deuteronômio, do Antigo Testamento, afirmando: porque diz a Escritura, aonde? Em Deuteronômio 25:4, né? Não ligarás a boca ao boi que debulha. E, aí agora ele cita Mateus 10:10. Digno é o obreiro do seu salário. Então ele pega o texto de Mateus, ele coloca junto com o texto de Deuteronômio, do Pentateuco, e os faz aqui como uma escritura vinda de de uma única fonte, que seria, claro, o próprio Deus. Então, é um texto do Novo Testamento que vai atestar a inspiração. Paulo declarou em 1 Coríntios que suas palavras são as que o Espírito Santo ensina. Está lá em 1 Coríntios 2:13, né? Pois Deus nos revelou pelo seu Espírito, lá no verso 10. O apóstolo conclui sua exortação dizendo: se alguém cuida em ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14:37. Olha só. Então, o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está se colocando na condição também de profeta de Deus aqui, tá? Texto muito bacana. Paulo também inicia a carta aos Gálatas, lembrando de que a sua pregação vem da parte de Deus. Vamos lá. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Isso está em Gálatas 1, versículo 11 e 12. Então, olha aí, ó, Paulo, a gente sabe a história dele, né? Que ele ali no caminho de Damasco, ele teve uma visão do próprio Jesus, e aquilo dali para ele foi uma mudança de vida muito grande, né? Foi uma mudança de chave muito forte, e ele, como conhecedor de toda a lei, a interpretação que ele passou a ter até então foi completamente diferente daquilo que ele tinha sido ensinado. Então, por isso que essa questão da revelação, ela veio. Claro que ele também foi ali instruído em outros momentos pelos apóstolos também. Tanto é que o texto diz que ele passou 15 dias com Pedro em Jerusalém. Com certeza eles não ficaram ali jogando dama, né? Ou, sei lá, pulando no rio lá, banhando no rio. Com certeza eles falaram de outros assuntos também concernentes a Jesus. Mas ele diz aqui que a revelação, ou seja, o evangelho dele foi por divina revelação. E o apóstolo João faz a abertura do livro de Apocalipse com as palavras solenes. Vamos ver aqui.
revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, Apocalipse 1:1. E só para poder lembrar também, o livro ele é fechado com o anjo falando para o próprio João, né? Eu não pus aqui o versículo, na verdade tem muitos versículos, mas fiz um pequeno resumo apenas. Mas lá no final do livro de Apocalipse, o anjo ele coloca João como irmão dos profetas, ou seja, numa condição também de profeta, já que ele estava recebendo uma revelação profética sobre não só os tempos dele, né? Ou seja, os tempos da igreja primitiva, mas também do fim dos tempos. Então tá aí, gente. Esse é um pequeno resumo sobre essa questão aí, desse tema que eu achei bem relevante. E a fonte dos nossos slides, não posso deixar de citar, né? A nossa referência maior foi a sistemática, é claro, a Bíblia, né? Mas vindo da sistemática de Norman Geisler, essa daqui que nós temos aqui. E eu a utilizei. Só para não dizer que eu gosto de falar e de mostrar, né? Tá aqui, ó. A sistemática, né? Eu tenho ela. Na verdade, só tenho duas. Não gosto tanto assim de sistemática. Logo são cara demais, eu não preciso desse tanto. Mas essa daqui, ela é com certeza uma das melhores que nós temos aí no mercado, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a vida de vocês.